Eu costumo dizer que o açúcar é um alimento com um altíssimo poder de adicção. E isso gera muita controvérsia, muita briga, porque a psiquiatria, a psicologia são áreas subjetivas. A gente não tem parâmetros tão específicos para avaliar essas questões. E muita gente defende que, por exemplo, a resposta, né, do sistema límbico à ingestão de açúcar não se compara à resposta de ingestão de cocaína, por exemplo, né? Outros defendem que não existe abstinência para o açúcar, o que eu já não concordo muito. Eu Mas, também não concordo. mas para mim, cara, a questão principal que torna o açúcar muito perigoso é a oferta e é a baixa percepção de risco. Todo mundo sabe que cocaína faz mal. Todo mundo sabe que nicotina faz mal. Mas o açúcar a gente não tem essa mesma percepção, né? A gente tem, né, cara? Mas a gente não se importa tanto. E para certas pessoas, cara, para um diabético, o consumo de açúcar é muito perigoso. E mesmo assim eu tenho pacientes diabéticos que não conseguem parar de comer doce. E aí, cara, na psiquiatria a gente fala muito assim, ó, um comportamento ele é doença quando ele causa prejuízo. E cara, que é prejuízo mais direto do que um diabético que não consegue parar de comer doce? O Né? prejuízo é lógico, é direto, né? Então, e aí quando a gente coloca isso num contexto social, a coisa ganha um tom ainda mais dramático, porque se tu é um cara que parou de beber, Lutz, e tu tem um grupo de amigos, se esses amigos gostam de ti, eles não vão te oferecer bebida. Porque eles sabem o quão difícil é um alcoólatra parar de beber. Se tu é um ex-tabagista, mesma coisa. Ninguém vai te oferecer um cigarro. As pessoas nem vão fumar na tua frente se elas têm respeito contigo. Com doce isso não existe, cara. Então, no momento que um diabético chega numa Verdade. festa, as pessoas vão dizer, come um doce aqui. Só E ele vai hoje. dizer, só hoje. Ah, hoje pode. Um só não vai fazer mal, né? E aí o diabético que estava ali com aquela vontade reprimida há 30 dias, ele vai comer um doce, ele vai sentir muito prazer e ele vai comer outro e outro e outro e outro e outro. E certeza que muita gente que está ouvindo esse podcast está se identificando com essa situação. Então isso é prejuízo, né, cara? Então, para mim, é uma droga de abuso. Isso, cara, se tu pega esse recorte e coloca no Reels do Instagram, vai vir 1.000 pessoas ali me xingar. Mas eu acredito que o açúcar é uma droga de abuso. E eu te dou outro ah, atestado meu. Cara, eu já tratei pacientes que tiveram abstinência com açúcar. Já, vários. De ter pesadelo, de ficar ansioso, de ficar mal parando de consumir o açúcar. Então, para mim não resta muita dúvida. E o açúcar é uma daquelas coisas que a gente aprendeu a manipular, né? A gente literalmente criou isso, né? Quer dizer, pode dizer que criou isso na quantidade que as pessoas tomam hoje em dia, que comem açúcar hoje em dia, é talvez, dentre os alimentos não naturais que a gente tava conversando, é talvez o que é mais exorbitante, né? Porque você pega uma lata de Coca-Cola, tem acho que 30 e poucas gramas de açúcar. Tipo, isso é muita coisa, cara. É muita coisa. Então, a grande questão do porquê que eu acho que o açúcar. Eu concordo com a sua visão de que é uma droga. Porque é uma daquelas coisas que a gente. É prejudicial num certo nível. E para pessoas que já têm uma dificuldade maior de autocontrole, vira uma droga de abuso. É a tempestade perfeita. E olha só que interessante a observação que tu fez. E eu acho que tá acurado. Uma lata de Coca-Cola, se eu não me engano, tem 32 gramas de 32. açúcar. Cara, isso é 8 vezes mais açúcar do que tem na tua circulação sanguínea inteira. Tu tem noção disso? Na nossa circulação tem cerca de 4 gramas de açúcar. Então, cara, pensa como que isso vai ser benéfico, natural para o nosso corpo. Né? Isso é inatingível na natureza. Tu precisa comer muita fruta ou muito carboidrato para chegar nisso. E ainda é um carboidrato que vai ter uma absorção assim, ó, rápida. Então, teu corpo vai entrar em desespero. Vai entrar em desespero.
que você diria pra alguém que tem dificuldade em diminuir o açúcar, diminuir os doces? Ou mudar mesmo o comportamento alimentar como um todo, né? Eu acho que a pessoa tem que identificar o que que ela consegue fazer e começar por ali. Uma maneira muito interessante de melhorar a alimentação em quem tem muita dificuldade em abandonar os outros alimentos é aumentando a proteína. A proteína é extremamente saciante. E se tu não tá com muita fome, a tendência é que tu tenha menos compulsão de comer o alimento doce. Isso é muito verdade. E quando tu come, tu coma em menor quantidade. Então, aumentar a proteína talvez seja a coisa mais fácil. Total. Centraliza o teu prato na proteína, né? E o resto é complemento da proteína. Tenta fazer refeições completas, não ficar beliscando, porque quando a gente belisca, a gente subestima muito quanto a gente está comendo. Em torno de 40%, tem alguns estudos que mostram, tá? Que a gente erra em 40% as calorias que a gente consumiu quando a gente belisca. Então, tenta fazer refeições completas, centradas na proteína. E aí vai crescendo a partir disso. Você viu aqueles documentários de obesos e tal? E tipo, ele fala, mas eu nem como tanto. Aí vão filmar o dia a dia dele, ele tá, tipo, toda hora beliscando alguma coisa. E realmente, em quantidade, não é muita coisa, mas... Não é má fé da pessoa, de Exato. forma nenhuma. É um comportamento que não é percebido, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é bem importante, as pessoas identificarem quais são as forças delas. E aí até a gente, né, pode falar em coisas fora da alimentação, por exemplo. O que eu percebo muito nos meus pacientes, às vezes eu percebo que o paciente tem uma relação muito difícil com a comida. E aí, normalmente, nesse momento, eu gosto de chamar um profissional que possa trabalhar essa questão mental antes de eu tentar uma intervenção muito agressiva com ele, porque não vai dar certo, né, Lutz? Então, eu encaminho vamos, quem sabe tu conversa com um psicólogo, né? Tenta entender por que essa relação e tal. Nesse meio tempo, eu quero que tu comece a fazer musculação. Mas o teu foco é musculação. Mas eu vim aqui pra gente falar de alimentação. Não, mas agora o teu foco vai ser criar um hábito de fazer musculação. E se tu puder ir de manhã, melhor ainda. Cara, o que acontece ao natural quando tu pratica uma atividade física? Tu começa bem, tá? Então tu fez uma atividade física, tu foi lá na academia, fez uma musculação, andou um pouco na esteira, saiu te sentindo bem, tu chega em casa e pensa, eu não vou zicar essa atividade que eu fiz aqui comendo porcaria, entende? Vou fazer um ovinho pra mim aqui de manhã. Meio-dia tu vai chegar, mas eu comi ovo de manhã, tô até saciado. E cara, um comportamento virtuoso, ele ancora os outros, entende? Então, mesmo uma pessoa que hoje tá pensando ali que a sua maior fragilidade é a alimentação, se ela não se sente nesse momento capaz de mudar isso, em primeiro lugar, busque ajuda. E em segundo lugar, comece com alguma coisa que tu consegue. Mas começa. Começa com um comportamento que esteja ao teu alcance. E constrói a partir disso os outros comportamentos. Eu costumo usar muito essa frase que é quase meu jargão. Construa a tua saúde. Não importa qual é o Sem primeiro dúvida. tijolo que tu vai colocar. Porque você também pode construir sua doença, né? Ou um ou outro, né? Exato. O ponto neutro, ele é praticamente indecifrável. Então, ou a gente está construindo saúde, ou a gente está construindo doença.